Esse é o vídeo 6 de uma sequência de 250 vídeos que eu vou gravar aqui pro canal. E hoje, especialmente, é um vídeo em que eu tô gravando muito cansada. Eu dei uma aula na parte da manhã, agora dei uma aula na parte da tarde, fiquei com a cabeça o dia todo pensando num curso que eu tô gravando, nas coisas que eu tô elaborando, nos projetos que eu tenho. E aí, quando eu fui buscar as minhas meninas na escola, eu cheguei em casa e falei assim, ai, ainda tem um vídeo do YouTube pra poder gravar, editar e postar. E aí, na hora que eu pensei sobre tudo isso, eu falei assim, eu não vou quebrar minha palavra. Eu tô muito cansada, mas eu não vou quebrar minha palavra. Só que teve uma época que não era assim. Eu sempre fui aquela que quebrava a palavra que dava todas as vezes. Eu nunca ia até o final das coisas. Eu começava tudo com muita empolgação, com muita alegria e depois eu acabava desanimando no meio do caminho. E isso chegou a um ponto que para mim se tornou insustentável. Eu via, por exemplo, ó, para você ter ideia do como que era esse negócio de começar e não terminar, eu pegava um copo d'água, eu não terminava ele. Eu pegava um livro, por mais interessante, por mais legal que fosse o livro, eu não conseguia ir com ele até o fim. Mesmo que eu tivesse falado assim, não, esse livro eu vou ler até o fim, eu não conseguia ir. E aí isso começou a me incomodar de uma forma tão profunda e de me dar uma revolta mesmo por dentro, de falar assim, por que todo mundo consegue ir até o final e eu não consigo? Eu também quero ser essa pessoa que consegue. Falava que eu tinha muita força de arranque, né? E depois eu perdi essa força no meio do caminho, sei lá por onde, e ela não conseguia fluir mais. Até que eu comecei a prestar bastante atenção, nunca fui muito de ficar lendo, mas eu sempre gostei de assistir muitas palestras, de ouvir muitas pessoas falarem, né, sobre desenvolvimento humano, sobre crescimento pessoal, sobre amadurecimento. E em uma dessas palestras estava falando sobre você começar a valorizar os pequenos hábitos, para você começar a empilhar hábitos, né? Hábitos pequenininhos que pouco a pouco iam fortalecendo a sua mente para acreditar que você era capaz de cumprir a sua palavra com coisas maiores. E aí eu comecei a testar isso na pele, antes mesmo, né, de ter certeza que aquilo ali funcionava ou não. Eu peguei e falei assim, agora eu vou testar. Porque eu tava cansada já de pegar alguma coisa. Gente, literalmente era triste. Eu não sei se você passa por isso, você podia me contar aqui nos comentários, inclusive, se você tem esse hábito de não conseguir ir até o fim com as coisas. Eu pegava, começava às vezes, falava assim, não, agora eu vou escrever, todos os dias eu vou escrever alguma coisa. Todos os dias eu vou escrever um motivo pelo qual eu sou grata. Daí a pouco eu já não conseguia mais. Eu falava, todos os dias eu vou caminhar, todos os dias eu vou fazer uma atividade física. Daí a pouco eu já não estava fazendo mais. Então, aquilo ali foi me irritando de uma tal forma que eu falei, não dá mais para eu ser assim. Eu não quero mais ser essa que começa e não termina. E aí eu falei, então tá, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar com os pequenos hábitos. Qual que foi o meu pequeno hábito? Eu decidi que eu ia pegar um livro e que eu ia ler ele até o final. Não interessasse o tempo que fosse, eu ia levar esse livro até o final. E aí eu peguei o livro foi Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Eu peguei esse livro e iniciei a leitura. Eu gosto sempre de colocar na capa quando eu comecei a ler e quando eu finalizei, para eu ter certeza que aquilo ali foi algo que eu fui do começo ao fim, né? E eu coloquei esse livro e comecei a ler. Só que é uma leitura muito difícil, é uma leitura muito pesada. E imagino para quem nunca terminou nada que começava, gente, ter que finalizar um livro, vocês não estão entendendo a dificuldade que foi. E aí eu parava, eu sei que eu levei cerca de 5 meses para poder finalizar a leitura desse livro. Nesse meio tempo eu comprei outros livros, chegou mais livro, mas eu falei assim, eu não vou ler outro livro enquanto eu não finalizar esse. Eu não começo nenhum outro livro sem ter finalizado esse. E dito e feito, eu peguei a minha palavra e cumpri a minha palavra com aquele livro. Depois teve outras situações, né, em que eu coloquei na minha cabeça que eu ia até o fim. E não foi fácil, não foi fácil. Eu falar para você que foi fácil pegar esse livro e finalizar ele, não foi. Primeiro porque não era algo que eu queria, de verdade, né? Eu fui porque eu me obriguei a fazer. E segundo porque era realmente uma leitura de interpretação difícil. E no meio do caminho, claramente, eu me arrependi de ter começado a ler. Depois eu fiquei muito feliz porque eu consegui. E hoje eu consigo ler livros muito maiores, com dedicação muito maior, porque eu decidi. Então hoje a minha palavra cumprindo aqui, ela é mais realmente para saber e para mostrar para o meu cérebro que aquilo que eu falo eu cumpro. E nós, né, se nós queremos crescer, se nós queremos desenvolver uma mentalidade empreendedora próspera, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, antes de cumprir a palavra com qualquer outra pessoa, nós temos que cumprir essa palavra com nós mesmos. E eu sei que às vezes tem muitas barreiras dentro de você
que está me assistindo. Às vezes você já passou por muitas situações ao longo da vida, mas também você está sentindo que não é tempo mais de ficar parando as coisas pelo meio do caminho. O meu convite para você hoje é simples, é um convite que eu me fiz há uns anos atrás, comece pelas pequenas coisas. Escolha uma coisa. Você lembra assim, eu não preciso me comparar com ninguém da internet, eu não preciso comparar com ninguém que está à minha volta, eu preciso saber se hoje eu estou melhor do que ontem. No que você hoje tá melhor do que ontem? Hoje, a Letícia de hoje, exatamente essa aqui que tá conversando com você, ela é 1000 vezes melhor do que a de ontem, porque a de ontem ela não terminava aquilo que começava. Ela começava as coisas muito empolgada e depois quando a empolgação ia embora, é como se ela tivesse perdido o motivo para fazer aquilo. E a Letícia de hoje não, a Letícia de hoje, ela sabe muito bem que se ela começou, existe um propósito por trás daquilo que ela começou e não existe chance dela não alcançar esse propósito se ela se mantiver firme nele. Qual é o seu propósito? Você sabe qual que é o seu propósito? Você já se estudou internamente para poder perceber qual que é o seu propósito e entender mesmo pelo que vale a pena lutar? Porque às vezes também você não está tendo força para poder lutar porque você não tem um propósito definido. E para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Eu gosto muito dessa fala porque ela trouxe um norte para minha vida. Foi quando eu entendi que eu precisava mesmo ter um objetivo definido de vida. Eu precisava mesmo ter algo pelo qual eu decidisse lutar e pelo qual valesse a pena enfrentar as barreiras que tinham dentro de mim. E até então não tinha isso. Então, qualquer coisinha que aparecia para me distrair, para poder eu olhar e não cumprir a minha palavra ou não querer melhorar, caiu por terra a partir do momento em que eu descobri o meu objetivo de vida. Por que eu nasci? O que eu quero alcançar? E aí eu fui descobrindo que nesse meio do caminho, né, para que eu realmente vivesse tudo isso, eu teria que me tornar uma pessoa melhor. Eu teria que amadurecer, eu teria que tomar responsabilidade sobre as coisas que eu estava vivendo. Eu teria que me impor em algumas situações, eu teria que dar limites em outra, eu teria que me afastar em outra, e teria que mesmo que estar presente em algumas situações para que as pessoas conseguissem enxergar em mim o mesmo comprometimento que eu desejava ter com as coisas que eu quero viver. O nosso exterior, ele vai sempre refletir como um espelho. Então, você vai imaginar aqui, ó, um espelho paradinho na sua frente. A sua realidade, ela está transmitindo esse espelho. O que tem passado? O que tem acontecido dentro de você e que você não tem notado, mas a sua realidade está te mostrando? A minha realidade me mostrava que eu precisava crescer, eu precisava amadurecer, eu precisava dar voz e principalmente crédito ao que eu falava. E a partir de então eu comecei a dar crédito. Tá sendo fácil? Não. Minha cabeça tá doendo, a garganta tá doendo de tanto falar em aula, o corpo tá muito cansado, mas eu tô muito feliz porque mais uma vez eu cumpri a palavra que eu dei a mim mesma. E mais do que isso, eu tô servindo a um propósito maior. Qual que é esse propósito? Um dia eu te conto, prometo. Mas enquanto isso, fica aqui. Porque, de forma indireta, o meu propósito maior é crescer muito nessa internet. Você vai acompanhar isso de pertinho, acompanhando o meu canal. Fique tranquila, porque todos os dias vai ter conteúdo aqui. E se você tem alguma coisa aí do outro lado, que você tem curiosidade, algo que você ainda não viu aqui no canal, algo que você realmente queira saber, ou algo que tem a ver com esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua pergunta aqui embaixo, me conta como que é. Você é uma pessoa que tem facilidade para levar as coisas até o fim, ou se você é essa pessoa que tá na mesma situação que eu estava lá atrás, que tem dificuldade de ir até o fim com as coisas. Eu quero poder te ajudar cada vez mais. O meu intuito aqui é servir você, poder contribuir para o seu crescimento também, para que assim, não só eu cresça, mas nós venhamos a crescer juntas. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito importante para que as outras pessoas também tenham esse alcance e tenham acesso a esse conteúdo. Fique com Deus e até a próxima!